Muitos falam sobre o Espiritismo. Alguns estudiosos e teólogos de outras religiões preocupam-se e tentam explicar o que é o Espiritismo às pessoas e principalmente a seus seguidores. Existem vídeos aqui no YouTube e até livros escritos. Mas o que eles realmente sabem sobre o tema? São estudiosos em suas áreas de atuação, mas será que isso os classifica como conhecedores da doutrina espírita? O que você aprendeu sobre o Espiritismo? De onde vem? Quais as fontes que você utilizou e utiliza? Será que o que dizem é verdadeiro? Quer saber mais sobre o Espiritismo? Agradeço sua companhia, peço que se inscreva e deixe o gostei ao final do vídeo, se gostar do vídeo, pois é assim que você pode ajudar o canal. Espiritismo kardecista. A primeira e maior confusão comum entre aqueles que tentam explicar o Espiritismo sem realmente o conhecer é não saber identificar o que é o Espiritismo. Geralmente, quando ouvimos alguém dizer Espiritismo kardecista ou kardecismo, é um forte indício de que essa pessoa não conhece a fundo a doutrina espírita. Não é sempre, pois algumas pessoas até têm um bom conhecimento sobre o tema, mas usam as expressões para que outras pessoas consigam identificar aquilo que estão falando. Um desses grandes estudiosos da religião evangélica protestante fala sobre o assunto em um vídeo aqui do YouTube e diz que os espíritas ficam com raiva quando essas expressões são ditas. Bem, particularmente, eu não fico com raiva, assim como ele não deve ficar com raiva quando alguém diz que a igreja dele é voltada à captação de dinheiro, por basear-se em outras denominações religiosas que o leigo não consegue diferenciar. Porém, mesmo sem raiva, uma explicação é necessária e direciona-se àqueles que desejam aprender. Quem não quiser adquirir novos conhecimentos, podem continuar chamando de kardecismo, não fará nenhuma diferença. O termo espiritismo foi criado por Allan Kardec, justamente para diferenciar o novo compêndio de estudos baseados nos ensinos dos espíritos das outras crenças e religiões espiritualistas que já existiam ou viessem a existir. Por isso o termo espiritismo kardecista é redundante e traz outras confusões, pois o espiritismo só tem um, e é baseado na codificação dos ensinos dos espíritos feita por Allan Kardec. Quando não fazemos essa distinção do termo espiritismo, confundimos várias religiões espiritualistas com a doutrina espírita. Essa mistura e simplificação de conceitos faz com que, na visão dos leigos, toda crença ou religião que envolva a comunicação com os espíritos seja espiritismo. E não é. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Espiritismo de mesa branca. Esse é um termo que ficou conhecido e que é dito aos cantos sem qualquer conhecimento do assunto. Por exemplo, aquele mesmo estudioso evangélico protestante que citei há pouco diz que o espiritismo kardecista também é conhecido como o espiritismo de mesa branca. E isso não poderia estar mais errado. Para que serve uma mesa no espiritismo? Ela precisa ser branca? As mesas no espiritismo têm uma função bem simples. Servem como mesas. Você senta-se à mesa, em cadeiras, evidentemente, e elas vão te servir para colocar aquilo que desejar. Papéis, livros, óculos, copos com uma aguinha refrescante e até seus cotovelos, apesar de alguns dizerem que isso é falta de educação. Nada além disso. Quanto à cor, ela não precisa ser branca. Eu particularmente gosto dos tons de madeira. O termo mesa branca é utilizado em alguns lugares, alguns terreiros de Umbanda, por exemplo, e podem significar uma reunião mediúnica com base nos ensinamentos de Jesus, onde se comunicam os espíritos guias da casa com a possibilidade de comunicação com espíritos que expressam um conhecimento cristão. Mesmo assim, este termo não é utilizado no espiritismo. Roupas e rituais. Os espíritas se vestem de branco no centro espírita? Não. Assim como não importa a cor da mesa, não importa que roupa você veste. Não existe nenhuma vestimenta ritualística. Aliás, não existe qualquer ritual. No centro espírita você entra, senta numa cadeira distribuída como um pequeno auditório e escuta uma palestra. Simples assim. Pode também falar com um dirigente sobre seus problemas
que com experiências de vida espiritual vai te dar bons conselhos, ou te encaminhar para um tratamento espiritual, como passes, que nada mais é do que a imposição das mãos descritas na Bíblia desde a época de Jesus. Boas energias são transmitidas assim: cristais, amuletos e velas. Assim como não existem rituais, o Espiritismo também não se utiliza de qualquer objeto, pois acredita que o poder vem dos pensamentos. A verdadeira intenção e a prática do bem é o que conta. Os objetos, porém, podem servir para oferecer pensamentos positivos àqueles que acreditam, mas não são eles que detêm o poder. Mestre Luiz Pernambucano, o espírita verdadeiro. Verdadeiro? Será? Abra seus caminhos. Se você tem problemas amorosos, alcoolismo, separação de casal, doenças espirituais, filhos problemáticos, caminhos bloqueados e outros problemas, não se desespere. Procure hoje mesmo os líderes espíritas da Bahia, professor Luiz Pernambucano e Mariazinha, que com apenas uma única consulta será desvendado todos os males e trancamentos de tua vida. Jogos de búzios, cartas, tarô do amor. Traga o seu amor a seus pés, apaixonado e amarrado para sempre. Isso não é espiritismo. Auxílio para aqueles que estão nas dificuldades da encarnação é um ensino fundamental da doutrina espírita e um dos principais trabalhos que será encontrado nas casas espíritas. Comida aos necessitados, boas palavras aos desesperados, estudos aos interessados, boas energias aos doentes. Mas a resolução de um problema não é uma promessa, nem se dará de um dia para o outro, pois a verdadeira mudança vem da própria pessoa. Uma outra observação a fazer: nada será cobrado por isso. Despachos. A prática de despachos, que são aqueles conhecidos trabalhos deixados geralmente em encruzilhadas, com comidas, animais, bebidas alcoólicas e até dinheiro, não é prática do espiritismo. Água do Rio Jordão e água fluidificada. Há nas casas espíritas e também pode ser feita em casa, em orações e durante o evangelho no lar, o que ficou conhecido como água fluidificada, que nada mais é que uma água mineral que recebe boas energias das pessoas e dos espíritos através dos médiuns. E quando a bebemos, essas boas energias nos são transmitidas. É diferente daquela famosa água do Rio Jordão, das terras santas, que dizem praticar milagres. Elas são diferentes. Uma é água mineral de qualquer fonte, energizada por boas energias. A outra é água que corre num rio. Uma se concede sem custos financeiros. A outra tem grande valor pecuniário. Giras, pentecostais e espiritismo. Vendo esses vídeos, qual deles você acha que é de um centro espírita? O que você chamaria de espiritismo? Como dito no início deste vídeo, não será simplesmente a característica da comunicação com os espíritos que definirá algo como sendo espiritismo. O fenômeno da mediunidade não é restrito ao espiritismo, ao contrário, ele existe em todos os lugares e em todos os tempos. Nos vídeos temos alguns terreiros de Umbanda, onde vemos canções e algumas giras com bonitas danças, onde os médiuns recebem alguns espíritos que costumam apresentar-se nessas casas. Mas o que mais chama a atenção é o culto de uma igreja pentecostal, que dizem receber uma efusão do Espírito Santo, mas que mostra danças ainda mais eufóricas e desconexas que as que temos nos terreiros de Umbanda. São comunicações espirituais às suas maneiras, mas não acontece assim no Espiritismo. No Espiritismo, as reuniões mediúnicas são restritas, com prioridade de participação para aqueles que estudam a doutrina e trabalham na casa. As comunicações são feitas, em sua maioria, por psicofonia ou psicografia. Médiuns, dialogador e auxiliares sentam-se geralmente perante uma mesa, oram aos bons espíritos por um bom trabalho e recebem as comunicações dos espíritos.
Espíritos sofredores aparecem para serem ajudados, mas sempre haverá o comando de espíritos bondosos que ajudam a dirigir a casa. Na codificação espírita, mais especificamente em O Livro dos Médiuns, Kardec codifica os ensinos dos espíritos com relação à prática da comunicação com os espíritos. Um estudo primordial e indispensável aos estudantes espíritas, que solidifica o conhecimento e protege de mistificações e possíveis enganos, já que ensina como diferenciar os espíritos e suas informações. O Livro dos Médiuns nos norteia a identificar os diversos espíritos, para que nossas práticas sejam conduzidas apenas pelos bons espíritos e pelos espíritos superiores. Não devemos acreditar em todo espírito, mas devemos provar se são de Deus. Essa é uma exortação encontrada na primeira epístola de João, que é o resumo de O Livro dos Médiuns. É melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, disse Kardec. A boa prática mediúnica também diz que o médium deve manter-se dono da situação. O bom médium oferece caminho para a comunicação com os espíritos, mas mantém o domínio sobre seu corpo e suas ações. Qualquer exagero tentado por algum espírito de menor evolução deve ser contido pelo bom médium. Para isso é necessário o estudo e o equilíbrio emocional aliado à altivez espiritual. Talvez você tenha outras dúvidas sobre o que é ou o que não é o Espiritismo. Escreva nos comentários. Quem sabe eu possa responder ou gere um novo vídeo. No entanto, a principal informação que darei a vocês neste vídeo é a seguinte: a melhor maneira de aprender sobre o Espiritismo é ler os livros da codificação. Bons estudos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agradeço sua companhia, peço que se inscreva e deixe o gostei para ajudar o canal e a divulgar boas palavras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.